Olá, eu me chamo John e irei apresentar para vocês o seminário sobre o gênero Mycobacterium. Bom, as micobactérias, elas são bacilos aeróbios, né, ácido resistente, devido à capacidade dela de reter o corante carboxina. E essa característica ela se dá devido ao alto teor lipídico que essas micobactérias possuem, que é de 60%, né? E, além disso, elas também não são classificadas nem como gram-positivas e nem como gram-negativas. Isso porque elas não são coradas pelo método de Gram, e sim pelo método que é chamado de Zio-Nielsen. E aqui, né, estão as principais representantes patogênicos, que são a Mycobacterium tuberculose e a Mycobacterium leprae, que é o agente causador da hanseníase. Assim como existem também outros tipos de bactérias que são classificadas como atípicas, que são aquelas bactérias de crescimento lento, como o complexo Mycobacterium avium intracelulare e a Mycobacterium cansai. Além disso, existe também a micobactéria de crescimento rápido, né? Como a Mycobacterium chelonae, que causa doenças em pacientes imunocomprometidos. E aqui estão as principais características da Mycobacterium tuberculose. Ela é conhecida como bacilo de Koch por ser descrito por Robert Koch. É um bacilo aeróbio obrigatório, né? Porque ela preferencialmente ela causa doenças em tecidos que são altamente oxigenados. São imóveis por ser desprovida de flagelos, possui um crescimento lento, tem um tempo de geração em torno de 18 horas e o seu principal meio de cultura é através do meio de Luysten-Ginseng, né, que contém nutrientes complexos como a gema do ovo e corantes, né, que, por exemplo, é a verde malaquita. Aqui as características da parede celular, né, os principais constituintes, que são compostos por ácidos micólicos, que são os ácidos graxos de cadeia longa, como também existe a cera D, que é um dos componentes ativos adjuvantes de Freud. Como também está presente os fosfatídeos, que são glicerídeos, né, complexos que desempenham ali um papel fundamental na necrose caseósea. E além desses componentes, né, constituir essa parede celular, ela também constitui o principal fator de virulência dessas bactérias. Então, com relação, né, aos fatores de virulência, o principal fator de virulência é a parede celular, no caso aqui a Mycobacterium tuberculose. A parede celular ela é composta por ácidos micólicos que protege essa bactéria de enzimas hidrolíticas dentro do fagossomo, né? Por exemplo, quando o macrófago ele fagocita essa bactéria, ele forma um fagossomo. Então, o ácido micólico ele protege de enzimas hidrolíticas. Como também está presente o fator corda, que também é considerado um fator de virulência para as micobactérias, né? Que são glicolipídios tóxicos para as células dos mamíferos, que são capazes de inibir ali a migração de polimorfos nucleares. Como também existe a cera D, onde um exemplo é a liporamida-banana, né? Que são glicolipídios complexos mais proteínas e são ali bastante utilizados nos testes de tuberculina. E com relação, né, à sua patogenia, ela é transmitida pelo ar, né? Quando a pessoa infectada, ela tosse, espirra ou fala, essa bactéria, ela chega até os pulmões e é fagocitada pelos macrófagos, né? Mas ela consegue ali resistir a essa destruição, que vai se multiplicando no interior dessas células, e isso vai levar à liberação de substâncias inflamatórias, né? E à formação de granulomas, que tende ali a tentam isolar essa infecção. E caso essa bactéria ela escape dessa barreira, ela pode ali se disseminar pelo sangue ou pelo sistema linfático, né? Que pode ali atingir outros órgãos, como por exemplo os rins, os ossos, os olhos, o sistema nervoso central e até mesmo a pele. E esse processo ele pode ali causar uma destruição tecidual e levar a complicações que são graves, como por exemplo a tuberculose miliar. E com relação, né, ao diagnóstico, né, clínico, é importante sempre investigar se o paciente ele teve contato com outra pessoa que tiver o diagnóstico de tuberculose, né, assim como também avaliar os sinais e sintomas sugestivos, verificar também a história de tratamento anterior, né, para a tuberculose, porque pode estar tendo ali uma reativação a partir de uma tuberculose que ele já teve, e assim como também avaliar a presença de fatores de risco, como infecções por HIV, câncer, tabagistas, etilistas e diabetes. Outra forma de diagnóstico também é através do teste, né, cutâneo de tuberculina, né,
como é realizado esse teste? Esse teste é aplicado ali uma injeção intradérmica de tuberculina, contendo as proteínas, né, purificadas do micro-organismo, no caso do Mycobacterium tuberculose. Então, essa injeção intradérmica de tuberculina é aplicada em uma solução, né, contendo as proteínas que são administradas ali na fase anterior do antebraço, né, como observado aqui nessas imagens. E aí ele vai para casa e depois de 48 horas a 72 horas, ele pode retornar para avaliar se naquele local da lesão houve ou não o surgimento de uma lesão inflamatória. E que essa lesão ela pode demonstrar que o indivíduo já teve contato com um micro-organismo e ele já desenvolveu uma certa resposta imunológica, né, dessas proteínas, que desencadeou essa resposta inflamatória. Então, a presença dessa lesão, é, o resultado pode ser positivo, que é um nódulo ali endurecido, que deve ser medido e maior ou igual a 5 mililitros, mas isso não indica necessariamente que a doença ela está ativa. E outra forma de diagnóstico também é através da baciloscopia, né? Que é a pesquisa do bacilo álcool ácido resistente ali no escarro do paciente. Então, a coloração ácido resistente, né, pela técnica de Zionice, como eu falei anteriormente, do escarro, ou de outras amostras clínicas, onde é o teste ali inicial, né, que é usado para verificar a presença de micro-organismo no espécime clínico. Então, aqui nessas figuras, como a gente pode ver, é demonstrado como é realizado todo esse processo de coloração, de Zionice, que no final ele possibilita a visualização da bactéria. Então, essa baciloscopia, basicamente, ela tem como objetivo descobrir fontes de infecção, no caso de indivíduos que são bacilíferos. No momento que é identificado, né, a presença do Mycobacterium tuberculose no escarro, significa que o indivíduo ele pode estar ali transmitido para outros indivíduos e ele é um indivíduo bacilífero. E esse método, né, de coloração, ele detecta até de 70 a 80% dos casos de tuberculose e é indicado ali principalmente para pacientes adultos com sintomas respiratórios e pacientes também com alterações nos raios-x do tórax. Então, né, aqui nessa imagem, ela é um esfregaço de escarro de um paciente com tuberculose, né, onde esse esfregaço ele foi submetido à coloração de Zionice. Então, aqui a gente pode verificar a presença do bacilo álcool ácido resistente, no caso da tuberculose, né, que está ali corado em vermelho, apontado pela seta. E outro tipo de diagnóstico também é através do meio de cultura, né? Então, esse material clínico que chegou até o laboratório, como o catarro, né, após ter sido realizado ali a baciloscopia, esse material ele recebe um tratamento com hidróxido de sódio e a concentração por centrifugação. E após esse processo, vai ser cultivado, né, em meios especiais, como o agar luxemburgense, por até 8 semanas. E esse meio contém gema do ovo, que é uma fonte de lipídios, e também de antibiótico para corantes, em que esses antibióticos que estão presentes junto com esses corantes no meio inibe o crescimento de outro micro-organismo, como o micro-organismo da própria microbiota do indivíduo. E assim ela vai permitir que apenas cresça as colônias apenas do Mycobacterium tuberculose. Assim como também existe outros tipos de testes, né, na tentativa de isolar esse micro-organismo, como por exemplo o teste líquido de Bacitec, que é um meio de cultura automatizado. E com relação, né, ao tratamento, ele é realizado com múltiplos fármacos, né, na tentativa de reduzir o risco da bactéria desenvolver resistência a um determinado fármaco e apenas um tratamento de longa duração, né, que é em torno de 6 a 9 meses. Então, são administrados 3 medicamentos, sendo que a isoniazida, que corresponde ali à base do tratamento, e além da isoniazida, há também a rifampicina e a pirazinamida, que também são utilizados. E como ocorre essa dinâmica desse tratamento, né? A isoniazida, junto a esses medicamentos, eles são administrados por 6 meses. No caso da pirazinamida, ela é interrompida ali após 2 meses de tratamento. Então, nos 2 primeiros meses, o paciente ele vai receber os 3 medicamentos, que é considerado uma fase de ataque. E nos últimos 4 meses, o indivíduo ele usa apenas a isoniazida e a rifampicina, que é uma fase de manutenção. Já em casos de pacientes imunocomprometidos, que apresentam doenças disseminadas além da tuberculose, ou em que o indivíduo já desenvolveu uma certa resistência à isoniazida, que corresponde à base do tratamento, um quarto fármaco deve ser adicionado, que é o etabuntol por um período de
9 a 12 meses, né? E embora essa terapia ela seja geralmente administrada durante meses, o escarro do paciente ele se torna não infeccioso no período de 2 a 3 semanas. E aqui estão os meios de prevenção da tuberculose, né, como a vacinação BCG, diagnóstico e tratamento precoce que evita ali a transmissão, controle de contato, né, identificação e acompanhamento de pessoas expostas e melhoria nas condições de vida, né, que é reduzir a superlotação e melhorar a ventilação. Com relação, né, à Mycobacterium leprae, ela é também um bacilo aeróbico álcool ácido resistente, também conhecido como bacilo de Hansen, né, por ter sido isolado e identificado por Hansen em 1870. É também um parasita intracelular obrigatório, né? O Mycobacterium leprae, ela infecta principalmente as células de Schwann no sistema nervoso periférico, que são células que constituem a baía de mielina, e também células, né, da pele epiteliais e os macrófagos. E essa espécie, ela não é cultivável in vitro, né? Ou seja, nem por meios bacteriológicos especiais e muito menos por meio de cultura. Quando se deseja realizar o cultivo, pode ser ali utilizado, né, inoculações dessa bactéria, né, em patas de camundongo, assim como também em tatus, pois esses animais eles irão permitir ali o crescimento desses organismos, porque eles possuem uma temperatura ali em torno de até 30 graus Celsius, né, que é uma temperatura ideal para o crescimento dessa bactéria, que tem um crescimento mais lento, que pode gerar em torno de 12 a 14 dias. E essas micobactérias também, preferencialmente, né, ela cresce na pele, assim como também em nervos superficiais que estão inervando a nossa pele, né? E a hanseníase pode se apresentar ali de duas formas distintas, sendo ela a forma tuberculoide, né, e a lepromatosa. E no caso da tuberculose, o indivíduo ele apresenta uma ou mais lesões, né, e pouca destruição tecidual. Já no caso da lepromatosa, o indivíduo ele apresenta várias lesões e com grande lesão tecidual. E aqui, né, estão os principais fatores de virulência, como eu já falei anteriormente. O principal fator de virulência é a parede celular, que são compostos por ácidos micólicos, pelo fator corda e também pela cera D, né, que contribui para a resistência da bactéria à destruição pelo sistema imunológico e auxiliando na sobrevivência dos macrófagos. E com relação, né, à sua patogenia, né, a Mycobacterium leprae, quando ele é fagocitado por macrófagos, eles conseguem sobreviver no interior das células e se reproduzir no interior delas. E dessa forma, essa bactéria irá conseguir chegar até as células da baía de mielina, né, dos nervos do sistema nervoso periférico. E então essa presença dessa bactéria da baía de mielina, ela causa infecções das estruturas, né, que ocorre ali uma reação imunológica, e por conta dessa presença do micro-organismo a essa reação acontecendo, ocorrerão danos, né, no nervo. E esse dano ele acaba ali trazendo diversos prejuízos para os pacientes, como a diminuição da sensibilidade, né, como podemos ver aqui nessas imagens, que significa que um processo inflamatório ele está acontecendo aqui além das células epiteliais da própria pele, e também está sendo infectada e assim sendo destruídas, né, por meio de infecções que essas bactérias estão causando nas células da baía de mielina. E nesse local, né, nessa lesão, o indivíduo ele acaba ali perdendo a sensibilidade tanto à temperatura como também à dor. E aí o indivíduo ele não vai sentir dor nesse local, né, sendo que essa resposta ela ocorre principalmente pelos linfócitos T, CD4, pelas citocinas, como o interferon-gama, né, as interleucinas 2 e as interleucina 12. E com relação, né, ao seu diagnóstico, ele é realizado pela coloração de Zionilce, né, no caso da hanseníase lepromatosa, né, a presença do bacilo, que pode ser facilmente ali identificada, né, como demonstrado aqui ao realizar uma coloração álcool ácido resistente das lesões da pele ou de raspas nasais, sendo também possível observar a presença de macrófagos, né, que são repletos de lipídios, contendo ali uma grande quantidade de bacilos álcool ácido resistente, no caso da Mycobacterium leprae. Já no caso da hanseníase tuberculoide, né, são ali observados poucos organismos. O aparecimento de granulomas, que é ali suficiente para o diagnóstico que está presente no local daquela infecção, né, daquela lesão que surge ali na pele, né? E relação ao seu tratamento,
tem como base o uso da dapsona, né, sendo que é a base da terapia, só que atualmente recomenda-se, né, uma terapia combinada, além da dapsona, com outros medicamentos, no caso da cianise e da levetiracetam, né, que acabaria utilizando pelo menos 3 medicamentos, sendo ela a dapsona, a rifampicina e a clofazimina, né, e aí para a tuberculose, a cianise tuberculoide, utiliza-se também a dapsona e a rifampicina. E aqui são os meios de prevenção, né, como o isolamento de todos os pacientes que foram acometidos por a cianise lepromatosa, né, crianças quando expostas é necessário também se submeter a crimoprofilaxia, como a dapsona, e não há vacina para esse tipo de tratamento da cianise. E aqui estão as principais referências utilizadas.